O jornalista, historiador, editor e apresentador da IPTV, Guilherme Nali, ficou com a responsabilidade de escrever o ensaio, o artigo sobre a palavra lugar. E é ele que fala daqui um pouquinho com a jornalista Patrícia Penteado. Olá, boa noite. Que alegria estar aqui no palco desse teatro, nessa celebração tão importante. 20 horas que nós estamos aqui nos comunicando, trazendo à tona temas tão pertinentes. Adriana, muito grata pelo convite, estou muito honrada, e principalmente para falar de algo que a gente faz tão aleatoriamente que muitas vezes a gente nem para refletir. Guilherme, é uma alegria poder compartilhar esse momento com você. Nós que somos jornalistas, estamos aí defendendo a nossa classe, e para falar de algo que eu já quero lançar a primeira pergunta. Antes de você ter sido convidado para escrever esse tema, você tinha parado para pensar quantas vezes você googava por dia? Nunca, Paty, nunca parei para pensar nisso. Boa noite. Boa noite. Um prazer imenso estar aqui com você. Eu acho que eu nunca ia imaginar, no meio dessa pandemia, ter a oportunidade de conversar com uma colega tão querida de profissão. Gratidão. Que, aliás, né, Paty, precisamos colocar o papo em dia, né? E também agradecer imensamente a Fundação do Livro e Leitura, essa feira do livro que faz parte da minha vida. E aí a hora que a gente olha, né, para esse teatro tão lindo, vazio assim, né, como a Adriana falou no começo da noite de hoje, às vezes dá até aquela sensação de tristeza, mas logo ela vem repleta de alegria pelo fato da gente estar podendo aqui batendo papo, construindo conhecimento juntos, né? Então, eu agradeço imensamente, em nome da Adriana Silva, esse convite por ter confiado a mim, né, essa tarefa de falar de um assunto que, como você disse, Paty, faz parte do nosso cotidiano e às vezes a gente nem para pensar. E respondendo a sua pergunta, não. Nunca parei para pensar quantas vezes a gente busca num site de busca, no caso do Google principalmente, né, que é o principal hoje, informação o tempo inteiro, né, e parece que é automático na nossa vida isso. Tudo a gente fala, dá um Google que resolve. Você consegue me responder quantas vezes? Você tem ideia, assim? Não consigo. Nunca, não é fiz difícil, essa, né? Não fiz essa conta, mas a gente vai algumas centenas de vezes, eu arrisco a dizer. Agora, Guilherme, diante de todo o seu texto, a sua pesquisa, você trouxe muito para a gente ali histórias que fazem parte do nosso dia a dia, da nossa geração principalmente. Você acredita que a força, por exemplo, de uma enciclopédia, de uma Barça, de uma apostila, ela foi se disseminando, ela não existe mais agora, com a exceção do Google nas nossas vidas? Não, muito legal isso, né, Paty? Assim, pensando nessa coisa da enciclopédia, esse texto eu me permiti dar um mergulho na minha própria vida, e eu acho que quem puder ter acesso, a minha intenção foi essa, tentar compartilhar através das minhas memórias em relação a esse trabalho de busca de informação, que faz parte da nossa vida hoje como jornalista, né, e muito, para tentar se sentir representado também. E essa coisa da enciclopédia, eu me lembro muito claramente, na época do colégio, da escola, lá do ensino fundamental, na biblioteca da escola, a gente pesquisando biologia, pesquisando história, pesquisando literatura, nas enciclopédias, né? E esse movimento de buscar, a gente precisava ir em busca da informação, a gente precisava suar para conseguir escrever uma folha de caderno na mão, né? Escrever uma folha de caderno na mão para entregar lá o trabalho para o professor. E incrivelmente, durante esse processo, em função da tecnologia, tudo isso está muito mais fácil, né? Você encontra muito mais até, você tem muito mais acesso à quantidade de informação do que a enciclopédia poderia dar, naqueles volumes imensos, né, que completavam as prateleiras, né? A questão é o que mudou em relação a isso, né? Esse nosso comportamento na hora de buscar essa informação. E agora você tem tudo
na ponta do dedo ali nos teclados, na palavra que você quiser, da expressão que você quiser, do tema que você quiser, que ele te traz um universo de visões em relação àquilo lá, né? Então, é difícil a gente dizer se perdeu, se não perdeu. Mudou, transformou demais, né? O fato é que esse movimento de buscar é que está muito mais ágil, muito mais rápido, né? E aí a questão é, qual é o filtro que a gente faz dessa informação que a gente coloca lá no mecanismo de busca. Exatamente. Exatamente para essa facilidade, Guilherme, que nós temos hoje, né? Está todo mundo teclando o tempo inteiro, googlando o tempo inteiro. Isso nos trouxe mais acesso à informação, que muitas vezes também nos faz ter opinião. E será que a gente tem que ter uma opinião formada sobre tudo o tempo inteiro? Pois é, né? Essa frase é bastante marcante. Quem gosta de rock nacional vai lembrar do Raul Seixas, né? Do Raulzito. Paty, agora é incrível assim a gente pensar sobre isso, porque hoje em dia parece que todo mundo sempre tem uma resposta na ponta da língua, né? Todo mundo. E o Google facilita isso. E o Google facilita, né? Porque de repente a gente vê um tema que está bombando aí na rede social, um tema, movimentos sociais, né? Discussões políticas, médicas. Olha só o tanto de informação que está circulando no meio de uma pandemia, né? No começo, meses depois, as pessoas se colocam como especialistas, como se médicos fossem, né, Paty? Em relação às medidas de prevenção, se vacina funciona, se não funciona, se determinado medicamento funciona, se não funciona. Eu acredito que a gente não necessariamente deve ter na ponta da língua essa opinião formada sobre tudo a qualquer momento, disposto a escrever textões, né? Porque é isso agora, né? A galera vai para a rede social, escreve os textões e vamos ver o que acontece, né? Eu acho fantástico isso, porque a gente nunca teve acesso à voz. A gente teve que batalhar muito para ter acesso à voz. E a tecnologia hoje deu voz a todo mundo, democraticamente. Ela quebrou o monopólio das grandes empresas de comunicação, né, daquele formato tradicional de jornalismo que a gente está tão acostumado a fazer, a trabalhar com isso. Então, isso de uma maneira grandiosa foi um grande trunfo, uma grande vitória. Mas agora, não necessariamente isso foi algo positivo no sentido de da forma como que as pessoas estão se manifestando e que tipo de conteúdo que elas estão colocando, né, para ter uma informação, uma palavra pronta a qualquer momento. O que eu sinto é que, claro, falta bastante aprofundamento, né, Paty? Falta bastante embasamento em muita coisa do que as pessoas falam. O que eu acho mais legal nesse processo é você sempre estar motivado a buscar, sempre estar motivado a conhecer, e não simplesmente ter uma visão fechada, pronta e enquadrada, né? Então, dentro desse contexto, você acredita que há um grande abismo entre o online e o offline? Existe um grande abismo. Só para a gente ter uma ideia, em 2019, o Facebook fez uma pesquisa junto à ONU e eles identificaram que no mundo 3,9 bilhões de pessoas não tinham acesso a uma internet rápida. Se tinham acesso, era a uma internet bastante precária, era algo que não ajudava, que não avançava, que não satisfazia as necessidades. É claro que isso é muito em países subdesenvolvidos ou em países em desenvolvimento, onde você vê esse abismo social, econômico, um abismo social de acesso, de uma série de formas, bastante proeminente nessas sociedades. Agora, se a gente pensar que o mundo tem 8 bilhões, 9 bilhões, acho que é isso, quase 10 bilhões de habitantes, 3,9, quase 4 bilhões de pessoas sem acesso à internet, isso é, de fato, sim, um abismo que coloca a gente em um momento em que você existe
e em outro momento em que você não existe, porque hoje em dia, se a gente não está online, se a gente não tem acesso a essas ferramentas todas que estão à disposição, e para a gente parecem ser fáceis, parecem ser habituais, tanto que a sua primeira pergunta é genial, porque a gente não para pensar no que a gente faz de tão automático que é. A hora que a gente olha para esse dado, a gente vê um abismo gigantesco e para pensar em que rumo que isso está tomando, né? E quando a gente fala de Google, né, pensar que 50 designers gráficos aí decidiram que ia ser dotado por 2 bilhões de pessoas, não é muita pretensão, na sua opinião, Guilherme? É uma empresa que tem 22 anos, agora comemorado em setembro, usar uma máxima que o que não existe no Google não existe no mundo? Pois é. É legal a gente pensar nisso, né? Em como a empresa se comporta, em como ela se coloca para o mundo. Uma coisa é a gente analisar a realidade, o que de fato existe. Quando a gente olha para esse abismo entre pessoas conectadas e desconectadas, nos faz pensar que quem está desconectado não tem acesso. Nesse universo em que a gente tem uma meritocracia mandante, em que a gente tem pode mais quem tem mais, acaba assim fazendo sentido prático. Agora, é claro que a gente discorda disso, porque não deveria ser assim. Ou melhor, essas pessoas que não têm acesso deveriam ter, sim, de fato, mecanismos, ou os países onde elas estão inseridas, as políticas públicas deveriam promover essa equidade, deveriam promover esse acesso também, porque na prática é isso que acontece. Agora, é interessante a gente pensar nesse posicionamento da empresa, né, enquanto uma pretensão em chegar em algum lugar, quando de fato ela domina uma grande fatia de mercado, que não só o mecanismo de busca, mas como diversos outros serviços, diversos outros softwares, né, que também a gente usa, que também a coisa de colocar os arquivos na nuvem, serviços de GPS, de mapa, né, que o desenvolvimento foi acontecendo e tal. Uma coisa é a empresa se colocar dessa forma no mercado, que ela domina, e é isso que ela vai fazer como empresa. Outra coisa é como a sociedade está enxergando isso. Como a sociedade está entendendo, ela está incorporando, absorvendo a ponto da gente não conseguir pensar no que a gente está fazendo, ou de fato ela consegue ter a capacidade crítica para dizer, não, a partir daqui é satisfatório, é saudável, ou a partir daqui é nocivo. E aí entra o contexto, né? Será que ela é vilã ou mocinha, né? Porque a gente faz isso tão automaticamente, já está tão intrínseco no nosso dia a dia, que muita gente não para para pensar. E também não para para pensar o como a gente está buscando a nossa informação, que muitas vezes a gente baseia opiniões, fatos e realidades dentro daquele contexto. E a gente sabe muito bem que se eu digitar uma palavra agora e você digitar a mesma, para mim aparecem algumas referências e para você outras, e elas não são iguais. Talvez esse ponto de informação, da gente entender o mecanismo de ferramenta, que possa fazer a diferença no sentido do mecanismo dela. E aí, vem 2 referências que você cita no seu texto, sobre, nossa, 2 grandes personagens da nossa história, né? Thomas Hobbes e Jean-Jacques Rousseau, onde nós temos aí as máximas, o homem é o lobo do homem, e o indivíduo nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Então, eu quero aproveitar e parafrasear. Você acredita que o indivíduo nasce bom, mas o Google o corrompe? Demais isso. Então, Paty, é muito legal a gente pensar nisso, né? Porque a gente está vivendo um paradigma completamente diferente, né? Isso tudo aí que eu fui buscar lá no contrato social dos dois principais pensadores que trouxeram a ideia do contrato social, da relação entre o Estado e o sujeito, da relação entre o Estado e a sociedade, para pensar o quê? Exatamente a questão do poder. Enquanto os 2 grandes pensadores, cada um pensava em um caminho, os 2 em algum momento eles concordavam em dizer, olha, chega um ponto em que o Estado ele precisa ser o fiel da balança. Então vamos assinar um contrato aqui e dizer, nós
Estado, tenho o poder para mediar os conflitos, com poder de força, com poder de prisão, enfim, mais do que o sujeito. E agora, como é que se dá essa relação numa sociedade em que a gente pensa a informação como a grande matéria-prima, como a grande busca, né? Se a gente pensar o Google, viajando um pouco aqui na maionese, como ferramenta de busca, o mundo parece que é uma grande força motora de busca. Por quê? Porque a informação é o pote de ouro lá no fim do arco-íris. Sim. Então, quem tem mais informação tem mais poder. E como fica, então, essa tentativa de análise que eu tentei fazer aí no texto, como ficam as relações de poder? Se esse objetivo, que a princípio eram os bens de produção, o capital em si, tem sido a informação, né? Está deslocado. Então essa questão do Google, se o Google nos corrompe, né? É importante a gente lembrar que o Google nada mais é do que um mecanismo. O que ele mostra para a gente, e com absoluta razão você coloca dos mecanismos, dos algoritmos que fazem você encontrar, digitar a mesma palavra, um resultado e o outro, quem abastece é a própria sociedade. Quem abastece o Google de informação são os próprios produtores de conteúdo, são os próprios sites, são os próprios portais, são as próprias empresas, as grandes corporações, os governos, os estados, né? Agora, essa questão de você conhecer essa ferramenta pode ser um diferencial, porque isso pode nos tornar cada vez mais alienados ou cada vez mais livres para construir a nossa formação e as nossas opiniões, né? E esse uso demasiado, você acredita que seja um grande impacto também, uma ameaça para a nossa democracia, tendo em vista até os reflexos do que nós vivemos na última eleição presidencial, né, do que é fato versus do que é realidade? Essa é uma discussão que eu acho que todo mundo tem que ter em mente, principalmente agora. A gente está vivendo de uma maneira não nacional, mas de uma maneira local, né, uma corrida eleitoral para as eleições municipais, prefeito e vereador. 2 dos 3 pilares dos poderes aí que regem o Estado do jeito que a gente conhece hoje. Se eles podem ser vilões, né, se eles podem ser prejudiciais para a democracia em função do uso disso, de como usar essa máquina da informação, não tem dúvida. Se a gente vê nas últimas eleições, daqui a pouco você que está acompanhando a gente aí vai ter a oportunidade de acompanhar um super papo sobre fake news. E a gente vai deixar esse assunto para ser tratado tão brilhantemente pelo autor que foi convidado a tecer reflexões sobre isso. Mas não tem jeito da gente não falar sobre fake news e sobre informações falsas, o que é fato, o que é fake, quando a gente fala de informação, quando a gente fala de Google. Por quê? Porque pela experiência, né, já lá nas eleições presidenciais do próprio Trump, o que aconteceu no Brasil nas últimas eleições, os fatos estão aparecendo agora com tudo aquilo que aconteceu, CPIs sendo instaladas para apurar como que se deu esse processo, porque a busca por esse poder, a busca por esse acesso, por estar à frente do Estado, por estar à frente da máquina pública, usar da informação para esse fim, ela está diretamente relacionada com a forma de controle, manipulação, e isso sim, de fato, pode ser um risco muito, muito forte, muito proeminente para a nossa democracia. E é um erro pensar que o Google é apenas uma ferramenta de busca? Isso tá se revelando, essa ferramenta, ela está se mesclando, né?
Na verdade, ela começa a se misturar, ela passa do seu papel único como ferramenta, como buscador, e começa a se misturar a partir do momento em que os meandros, né, dos algoritmos e de tudo que está atrás dessa tecnologia da informação, nos coloca em uma série de questionamentos, nos coloca uma série de interrogações na cabeça. Então, quando você falou sobre a questão dos resultados, isso é claríssimo quando a gente pensa que cada um vive na sua bolha. E isso tem a ver diretamente com o processo eleitoral e também com o processo da democracia. Por quê? Porque quando mais você utiliza dessa ferramenta, mais ela te imune com aquilo que você quer saber, com aquilo que você quer ouvir, com aquilo que você quer ler. E começa a te envolver em uma redoma, começa a te envolver em uma bolha, que você começa a dialogar apenas com quem concorda com você. Fato. E aí vira aquela coisa... Aí é um problema da democracia. Aí é um problema da democracia, porque aí vira uma coisa assim, ó. Você está comigo, como quem diz, você concorda comigo ou você está contra mim? E são duas posições completamente antagônicas. Por quê? Porque não existe debate, porque as pessoas não estão abertas ao diálogo, não estão abertas ao debate, o que coloca em xeque a nossa democracia. E aí eu acho que cabe uma pergunta muito interessante para todos nós que estamos acompanhando, é que será que no uso das nossas mídias sociais a gente só acaba acompanhando, ou seguindo, ou curtindo aqueles que a gente tem a mesma filosofia de vida? Será que não seria interessante a gente começar a buscar também os antagônicos, né? Para nos provocarem também situações diferentes, porque a gente começa a viver nessa bolha e está aí o grande risco de tudo, da gente ser seduzido. Porque nós somos puro dado para o Google, né? E é isso que eles querem da gente. Quanto tempo eles conseguem preencher o nosso tempo, né? A gente vale mais o quanto tempo a gente fica navegando. E está aí o grande risco disso tudo, da gente googlar muitas vezes, Guilherme, sem saber o porquê que a gente está fazendo, porque virou tão automático, uma ferramenta tão usada para tudo, né? Muitas vezes, você já colocou lá seu nome para ver o que sai? Né? O que sai de informação sobre você, de foto, não é? É algo muito interessante. Mas por que a gente está fazendo isso? Né? Será que existe até um narcisismo interno? Pode ser. Eu acho que todo mundo tem vaidade dentro de si, né? Depende da maneira com que você vai alimentando ela vai ganhando forma, né, Paty? E a gente que trabalha com informação, que a gente vive da informação de qualidade, que dá um trabalho daqueles para a gente apurar, para a gente checar se aquela notícia ela é plausível, se aquela notícia é fato, se aquela notícia não está sendo manipulada, da onde partiu aquela notícia, né? E aí com a internet, com as redes sociais, isso fez o nosso trabalho triplicar em energia, a quantidade de energia gasta para a gente não confundir as pessoas, para a gente não prestar um desserviço à população. Ao mesmo tempo, você tem aqueles que acreditam no que eles querem. E aí essas bolhas, principalmente nos aplicativos de mensagem, elas vão provocando as fake news, vão provocando desinformações, e a gente acabou, em um dado momento, competindo, né? Os veículos de imprensa que têm suas fontes, que tentam trazer uma diversidade de lados de uma mesma história, que essa é a nossa grande missão, para que a pessoa tenha essa capacidade de montar o quebra-cabeça na cabeça dela, que a pessoa tenha a capacidade de olhar para o diverso e sim escolher e seguir por esse ou aquele caminho, mas dá a ela a diversidade, a pluralidade. Quando a gente vê uma situação dessa, cada um acreditando naquilo que só quer e aquilo que recebe no celular, num aplicativo de mensagem, que não tem fonte, que não tem... você não sabe de onde partiu aquela notícia. Tem raiz, não tem base, não tem histórico, raiz, né? Você não sabe por quem está por trás daquilo. A gente fica temeroso, extremamente temeroso, né? Quando a sociedade ela se fecha dentro daquilo, né? E aí
dentro desse processo que a gente só segue quem a gente gosta, quem a gente só segue aquele amigo que a gente tem, né? Os embates eles vão ficando mais acirrados. E aí a gente tem um contexto em que isso tomou forma, saiu do digital e foi para o real, saiu do mundo virtual e foi para o mundo concreto. Quando essa dualidade, né, ao invés da pluralidade, essa dualidade, as pessoas deixam de ser amigos umas das outras, brigam, né? Brigam, mesmo, discutem dentro das próprias famílias, né? Começam a taxar, saem dos grupos de WhatsApp, né? Grupos, começam a taxar, né, as diversas camadas sociais, né? Elas começam a entrar em zona de conflito. É claro que isso é um processo histórico. É claro que isso é uma análise, o nosso papel aqui não é discutir isso, né? É discutir a informação, os mecanismos de busca, né? Mas de uma maneira superficial, é claro que isso mostra um efeito de tudo isso que a gente está falando, dessa quantidade de horas que a gente está passando na internet, buscando na internet, alimentando aquilo só o que a gente quer alimentar, né, Paty? Tem uma frase que eu gostaria de trazer aqui para a nossa conversa, Guilherme, que eu extraí do documentário Dilema das Redes. Ela é muito provocativa, ela mexeu demais comigo e eu quero ver a sua reação diante dela. É do professor emérito de Estatística, Design Gráfico e economista político dos Estados Unidos, Eduard Toffet. E ele diz o seguinte: existem apenas duas indústrias que chamam seus clientes de usuários, a de drogas e a de software. Como é que você analisa essa frase dita por ele? Super sintomática, forte, né? Muito provocativa. Extremamente forte. Você sabe que é muito legal isso, porque quando a gente vai escrever alguma reportagem, toda frase ela tem um sujeito. De que forma eu vou denominar esse sujeito? É o cidadão? É o consumidor? É o usuário? Né? E cada uma delas é carregada de sentido, significado, cada uma delas é carregada de uma potência, definições, e que representam um lugar social e que representam como a sociedade a enxerga, né? Então, quando a gente vai usar a palavra usuário, de fato, e aí o professor é brilhante em colocar essas duas questões, muitas reportagens você vai ver o usuário de droga, né? O que é um erro também, porque são dependentes químicos. Olha só a diferença de denominação, né? Uma você pode parecer bastante taxativa, que você é usuário de droga, você aponta o dedo de um jeito, e de outro você olha para esse sujeito e o denomina como dependente químico ou algo do tipo, com um olhar social, com um olhar de que ele não é o culpado daquilo, existe um contexto, ele precisa de tratamento, ele precisa de cuidado. Será que a gente também não precisa? Ele não pode ser carregado com esse preconceito, porque talvez essas denominações possam provocar esse efeito automático construído, e aí também não é o motivo dessa discussão, mas intencionalmente ou não, para taxá-lo, e aí cada vez mais a gente vai o excluindo e marginalizando da sociedade. Então é legal a gente olhar para o dependente químico nessa dualidade da palavra usuário, dependente químico, como esse exemplo. E aí, se a gente fizer uma análise inversa, quando a gente olha para o usuário do sistema tecnológico, o usuário do software, o usuário do Google, também coloca essa pecha de que ele é usuário, ele está sendo usado, né? Ele foi corrompido ou ele é uma engrenagem, mais uma engrenagem desse sistema. Porque se a gente pensar que
o mecanismo de busca é uma ferramenta, ele não existe se não tiver o usuário. Se não tiver quem o alimente, se não tiver quem o coloque. Então essa reflexão é muito legal porque nos faz pensar no nosso comportamento. O que a gente está... Primeiro, como a gente está se enxergando. Porque é isso, quando a gente diz usuário, cidadão, consumidor, a gente está se enxergando dessa maneira. Né? Guilherme, minha pergunta que não quer calar, tanto para você quanto para todo mundo que está ligado aqui com a gente, aqui no teatro também, qual que é a ferramenta que você é mais viciado aí da internet? Sem pensar, vai, rápido. Eu acho que aplicativo de mensagem. Qual? WhatsApp. Super viciado. Porque é o que eu mais uso. Eu gostaria de não usar tanto, porque ele me consome uma energia absurda. E você tem ideia de quantas horas você passa no WhatsApp? Olha, eu vou te falar. Não é assustador quando a gente para pra pensar? É assustador, porque eu estou pensando, são horas do dia, mais de 10 horas talvez, porque a gente usa ela como ferramenta de trabalho, usa a gente que está no jornalismo, não só todo mundo, enfim, para se comunicar, para buscar informação, para checar alguma coisa rapidamente com alguma fonte, não é? Para receber arquivo, documentos, né? Importantes. Outro dia eu estava, antes da pandemia, eu estava no cartório, sei lá, em algum órgão desse de burocracia, e me faltou algum documento. Na mesma hora eu mandei uma mensagem para minha esposa e ela me mandou o documento que faltava. Tá aqui, serve esse aqui, digital, serve, tá aqui, resolvido e tal. Então é isso, né? E consome demais, né? E outros aplicativos de conteúdo, plataformas de conteúdo, YouTube, enfim, e na internet o Google, né? O tempo todo. É impressionante. E também toda vez que a gente recorre ao Google, a gente não questiona a resposta que ele nos dá, né? A gente acredita isso como uma verdade absoluta. Não está aí também uma grande dicotomia que nós temos que refletir? Se isso não é manipulação versus verdade absoluta? Não, é perfeito isso, Paty. Porque a gente não questiona. Exatamente, a gente não questiona. Você sabe por que a gente não questiona? Porque muitas vezes, a gente não sabe para onde a gente quer ir. Quem não sabe da onde sai e não sabe para onde quer ir, qualquer caminho é caminho. Então a pessoa fica... ela aceita qualquer resposta que aparecer. E aí sim ela pode ser usada. Vamos lá, vamos fazer uma reflexão aqui. Aplicativos de redes sociais. Instagram, Facebook, aplicativos de redes sociais. De repente você está trocando uma ideia com seu marido. Está em casa, batendo um papo com ele sobre, nossa, acabou o shampoo, sei lá, alguma coisa trivial, corriqueira do dia a dia. Acabou o shampoo, eu preciso ir no mercado. Agora pedir pela internet, né? A melhor forma de fazer, em função da pandemia. De repente, você está lá rodando o seu dedo lá no feed e de repente aparece uma propaganda de shampoo. Já aconteceu isso com vocês? Abracadabra. Né? Abracadabra. É claro que a gente sabe que isso não é aleatoriamente, né? Que o sistema... Mas será que a gente sabe? Né? Será que a gente presta atenção? Será que a gente incorpora? A gente toma uma... O problema é o que a gente vai fazer com isso depois. Será que a ação que a gente vai fazer depois disso é pensada ou é automatizada, né? E aí a gente pode se entender nesse processo de manipulação dos dados, de uso dos dados. Tem até a nova Lei Geral de Dados aí que está pipocando para evitar essas distorções, uso indevido desses dados, né? Que os nossos dados estão abertos na internet. O cara que tem uma informação, que tem uma formação um pouquinho mais avançada, ele consegue descobrir qualquer coisa de todo mundo, né? E como é que a gente está alimentando isso também, né? Com aquela pergunta que você fez. Você já digitou seu nome lá? Você já viu o que aparece? É impressionante. O Google te mostra coisa que você nem lembrava mais que tinha acontecido com você. E te relaciona a outras pessoas também que você nem imaginava, né? Relaciona tudo isso. Agora, Guilherme, a gente está muito mais preocupado, na verdade, e se baseando
quantos likes, quantas visualizações. Isso também não é um termômetro de que cada vez mais a gente se distancia das verdades, da verdade do fato, né? Nós que somos jornalistas e sempre estamos em busca disso, será que não existe também um grande paradigma com relação a tudo isso? Porque a gente acaba se aviltando, né? A gente acaba se desrespeitando, a gente acaba virando um produto da nossa imaginação, da nossa vaidade, da nossa busca pela aceitação, da nossa busca. Eu não sou psicólogo, gente, mas o que a sociologia está mostrando para a gente é isso, né? E esse preenchimento de um vazio do sujeito que parece que ele está perdido, que ele não sabe aonde ele quer chegar, que ele vai entrando nesse modo automático, vivendo nesse mundo digital, em busca de novos likes, em busca de aceitação, em busca de visibilidade, né? E aí tem aquela questão que eu acho que é bastante pertinente nesse universo das redes sociais, de que as pessoas mostram o melhor lado delas. É sempre o melhor lado delas, né? Em algumas horas, pedaços do dia, né? As pessoas que sabem manipular, que sabem utilizar, que sabem como funcionam os meandros das redes sociais, elas sabem que determinado horário você tem um pico de pessoas que estão ali passeando e existe uma possibilidade muito grande delas darem o like. Um pedaço da manhã, 5 horas da tarde, né? O jeito que você faz a foto, você tem mais uma quantidade de likes. Se é de lado, se é de frente, se é com a câmera virada para cima, né? Se, dependendo do jeito que você mostra o seu vídeo, se você coloca uma frase, se você coloca as transcrições, né? Ou as hashtags para você ir ficando sempre visível quando alguém procurar alguma palavra, né? E isso está claro, isso tá estritamente, diretamente ligado com essa discussão dos mecanismos de busca do Google. Então, né? Quer dizer que dentro desse contexto do Google, já que a gente está caminhando até para os minutinhos finais aqui, olha, Guilherme, já me levantaram a plaquinha dos 10. Me diz o seguinte, dá para a gente afirmar, então, que se a gente não estiver pagando pelo produto, a gente é o produto dentro do contexto do Google? Então, essa é a pergunta de $1 milhão. Mas eu acho que a gente é capaz de refletir isso, sobre produto, né? Sobre isso, sobre como a gente está se comportando, como a gente está usando, e nas nossas próprias relações de consumo, nas nossas próprias relações, como a gente se porta, como a gente enxerga o outro, né? Isso tudo tem bastante sentido, né? Quando a gente identifica pessoas com sérios distúrbios psicológicos, com pessoas que morrem para fazer uma foto em busca de um like, né? Então a gente precisa entender a que ponto isso nos é útil ou a que ponto a gente está sendo usado, a que ponto a gente está correndo o risco de ser manipulado, se já não está, né? Então é bastante interessante essa reflexão. Agora, se você me permite, Paty, o que foi bastante gostoso até escrever esse texto e estar aqui discutindo com vocês isso, é a gente pensar. Eu tenho 37 anos, eu sou jornalista e quando eu entrei na faculdade, eu vivi essa transição, né, do manual para o digital. Então, eu ainda fui uma das últimas turmas da faculdade a revelar a foto no laboratório, né? Tinha um super laboratório de fotografia na faculdade. Queimava. Queimava, não dava certo e ia, né? Aí a gente cresci, me formei nesse universo ainda analógico, e a hora que eu fui para o mercado de trabalho, eu me deparei com um mercado de trabalho completamente digital, em que durante o processo
em que eu fui me formando jornalista, o mercado de trabalho já tinha saído daquele processo de buscar a fonte na lista telefônica, nas páginas amarelas, no caderninho de anotações, na sua agenda manual, para busca do Google, para busca de pautas, para busca de fontes, para busca de telefones, tudo na internet, né? Então isso fez um processo, fez aumentar a velocidade do tempo. Então quando a gente olha para esse processo, quando a gente fala em mecanismo de busca, e voltando lá à enciclopédia, para a gente já ir encerrando, nos faz refletir também sobre a nossa relação com o tempo, porque está tudo muito mais ágil, está tudo muito mais efêmero. E é isso que talvez essa ferramenta possa fazer com a nossa vida, tornar as coisas mais efêmeras. Quando a gente lê um texto, a gente não tem muita paciência para ler aquele texto coxudo, aquele texto profundo. A gente lê, antes era o primeiro parágrafo, o lead, né? Isso já acontecia no jornal impresso. Agora é a primeira frase, talvez, sei lá, as 3 primeiras palavras. Ou a foto. E aí a foto tem que ser aquela foto explosiva, linda e tal. Então talvez esse processo também nos faz remeter, nos faz pensar nessa superficialidade das coisas, né? E é isso que a gente tem que tomar o cuidado e o risco para não acontecer. Guilherme, que alegria poder compartilhar esse Muito início bom, de comecinho de fantástico. noite aqui nesse momento tão importante. Que alegria poder compartilhar com todos vocês também. Agradeço muito a Fundação, agradeço a você também, Guilherme, por a gente ter trocado muito, de verdade, viu? E que a gente tenha mais momentos como esse. Estou ansioso, mais uma vez, foi um prazer imenso estar aqui nesse teatro, participando dessa maneira totalmente reformulada, reinventada, que é essa feira do livro acontecendo de forma online e produzindo conhecimento com a mesma intensidade, o mesmo amor e o mesmo carinho. Para mim foi um prazer, eu também espero poder voltar. Que sacada, né? 20 palavras, 20 anos, ano 2020, que demais. Gratidão, gratidão, e vamos refletir muito sobre o termo que nós quisemos hoje, o verbo, né, que nós quisemos trazer com a proposta da feira, googlar. Isso aí, obrigado, Paty, obrigado, Adriano.